sentindo na... Você acha que tá se sentindo importante? Tô me sentindo importante, tipo conferência. Tio. Esperar os irmãos. Amém, irmãos? Vamos sentando? Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que ilumine esse momento. Sem Ele, nada nós podemos fazer, nem aprender. Então, vamos pedir para o Senhor abençoar esse momento. Pai, eu quero te louvar mais uma vez, declarar, Deus, a nossa dependência de Ti, Deus. Inclusive nesse momento de aula, de estudo, de aprendizagem. Mas, Deus, nós não aprenderemos se o Senhor não nos iluminar. De nada terá valor, Deus, o que nós vamos falar aqui, se o Senhor não iluminar, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, não nos tocar, Deus, no profundo do nosso ser. Então, Deus, eu te peço encarecidamente, ilumina o nosso ser, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir, conversar, tirar dúvidas, mas que esse momento de aula aqui gere frutos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. É o que eu oro e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você pode se sentar? Hoje a gente vai fazer um negócio meio diferente aqui, a gente está até se sentindo meio importante, assim, com cadeirinha, né? Mas a ideia da gente fazer desse jeito você viu? Cara de conferencista. A ideia, na verdade, é porque a gente sabe que o tema da reforma protestante... Oi? Vocês acham que fica melhor? Né? Ou a gente fica ruim, de pé né? mesmo, cara. Ou aqui em cima ou a gente fica de pé. É porque a gente vai ter que ficar o tempo inteiro de pé, né? Bom, vamos ficar sentado aqui em cima, então. Então vamos então. Fica melhor? Então tá bom. É pra gente só se sentir importante. Só pra gente se sentir importante. Cadê? Não pode. Se eu deixo cair esse trem aqui. Irmãos, então assim, por que a gente está fazendo assim, na verdade? É porque as aulas, desde o começo conversei com o Jonathan, sobre as aulas a respeito da reforma protestante, é um tema que envolve bastante história. Irmãos, a gente está aqui em cima, mas nada muda, tá? Vocês podem levantar a mão a hora que vocês quiserem, só para vocês enxergar melhor mesmo. É por isso que eu queria ficar lá embaixo. É uma aula uma aula que tem conteúdo, às vezes, histórico, que a gente desconhece. E às vezes você fica só numa linha de aula, pode ficar, nossa, que negócio, não sei o quê. Então a ideia é a gente fazer um negócio mais dinâmico. Então por isso que eu falei, Jonathan, esse tema, ele tem uma tendência muito forte da gente, porque a gente é ruim, a gente é professor ruim, a gente pode deixar, às vezes, o assunto chato para os irmãos, mas a gente não pode cometer esse erro. Então a gente vai fazer alguma coisa para não ficar chato. Isso é interessante, eles entenderem o porquê dessa aula, né? Você sabia que você é um protestante? Já te chamaram de protestante? Por que você não é católico, né? Quem estava na aula da semana passada, o Jonathan, certamente falou sobre isso. Então, hoje, a gente vai fazer a aula meio que no estilo pergunta e resposta. Eu não passei essas perguntas aqui para o Jonathan, e isso não é para vocês... Isso aqui é porque pode dar alguma coisa muito ruim aqui hoje. Porque eu não combinei com ele que pergunta que eu vou fazer. Então, pode ser que eu pergunte e ele não saiba responder, entendeu? Mas... vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, é só levantar a mão, a gente só está vindo aqui para cima mesmo porque a gente queria ficar sentado. Nada muda, pelo amor de Deus, tá? A intenção, até eu falei para o João no começo, era tipo assim, de ter um advogado do diabo. Que no caso eu poderia falar advogado do catolicismo, né? Mas a ideia é que, tipo assim, eu não quero que a aula seja uma questão monótona, evangélica. Ou seja, por que o João é importante? Para ele fazer o contraponto. Porque eu não quero que a reforma protestante seja simplesmente, o Jonathan falou. Então, assim, é importante que, enquanto a gente estuda o assunto, se é um assunto que é um combate contra o catolicismo, que tenha um católico entre nós. Mais ou menos. Que é o vosso pastor. Ou o vosso padre. Sacerdote, monge, ou o que você quiser. Tá?
Irmãos, detalhe, tá? Essa ideia desse tema não é para ninguém sair batendo nos outros aí, não, tá? Fazendo nada nesse sentido. Mas é para você saber uma das razões da sua própria fé. Por que você vem numa igreja evangélica? Eu não sabia. Quando eu me lembro que eu fui descobrir que eu era protestante por culpa do Orkut. Quem teve Orkut aqui? Até o irmão José teve Orkut. Orkut, né, eu não sei se vocês vão lembrar, mas isso aí marcou minha vida. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu cadastro do Orkut, além de você colocar nome, sobrenome, não sei o que, essas coisas lá, você colocava os interesses, aí tinha assim, religião. Aí estava lá, protestante. Aí a Aline, na verdade, que era uma irmã lá da Igreja de Salvador, que estava fazendo, acho que junto comigo a conta, eu perguntei para ela, por que eu sou protestante? Por que você colocou protestante aí? Não protesto nada, eu sou evangélico, né? Mas depois eu fui entender o motivo. Então, é por isso. Então, eu queria começar falando aqui, o Jonathan, né, junto com os irmãos, com seus irmãos, porque eu sou, né, eu não sou evangélico, cadê? Primeiro ponto, sobre como que a Igreja Católica, a tradição católica, via, antes da gente entrar no assunto de Lutero, né, como que a Igreja Católica via a relação entre Pedro, o Papa e a Igreja? Né? Como que a tradição católica enxergava isso? Basicamente, o catolicismo considera Pedro o primeiro Papa. Ele, na verdade, é sobre ele que a igreja foi edificada. Pedro, o apóstolo. O apóstolo Pedro. Tanto é que é o texto, né? Quando Jesus pergunta quem eu sou, e ele responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus retruca, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A tradição evangélica vai falar que sobre esta rocha, quer dizer que sobre esta afirmação de Pedro, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Ou seja, sobre a sua afirmação, Pedro, eu vou edificar a igreja. Mas o catolicismo entende que a rocha, até pela questão da palavra Petros, que tem a ver com Pedro, né, que é o nome dele, que é rocha, né? Então a Igreja Católica vai tratar Pedro sendo o primeiro Papa. Não só o primeiro Papa, como um dos principais, se não o principal apóstolo a ser venerado pela Igreja Católica, mais do que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, por exemplo. Então, Pedro é, com certeza, depois de Maria, o maior nome do catolicismo. Beleza. E aí, beleza. Então, Pedro tem a ideia... Pedro é considerado como o primeiro Papa aí, da Igreja Católica, né? Uhum. Qual que era o papel do Papa? Né? Obviamente que isso depois, com a chegada de outros papas, os papas seguintes, qual que era o papel do Papa na... Hoje a gente fala, por exemplo, a gente prega aqui, a gente fala aqui na hora que a gente está pregando, está ensinando, a gente está falando que Deus está dando a graça da gente conhecer Ele por meio da palavra, e etc. Mas qual que era o papel do Papa nessa transmissão da graça divina para a Igreja Católica? Como que eles enxergavam o Papa? O Papa, basicamente, ele é o líder mundial do catolicismo. Erra quem acredita, por exemplo, que o catolicismo ou o católico afirma que o Papa não tem pecado, ou que o Papa não peca. Eu já ouvi algumas vezes alguns falarem isso. Acontece que, para o católico, o Papa não peca enquanto administra administra os sacramentos da igreja e administra os meios de salvação da igreja. Ou seja, enquanto o Papa está fora desse ambiente de administração dos sacramentos, ele pode pecar e ele vai pecar. Então, peraí. Então, na hora que o Papa está lá servindo, eu sempre tive vontade de comer aquele trem. A hóstia, né? Sim, servindo a hóstia, eles entendem que ali... Exatamente. E isso é um pecar. ponto fundamental até na história de Lutero. Tá? O Papa, então, ele vai ser o homem que, enquanto administra os sacramentos, ele não tem pecado. E não somente isso, o Papa também ele revoga para si o direito de modificar ou de acrescentar algumas tradições da igreja. Por ele ser um enviado de Deus, um líder religioso, está sobre ele o direito de, por exemplo, rever alguns ideais de concílios da igreja. Então, por exemplo, durante a história da Igreja Católica, você não vai ter uma única opinião a respeito de determinado assunto. Por exemplo,
Se o Papa João Paulo, que foi um Papa bom, tá? Se o Papa João Paulo fosse vivo e visse o que o Papa Francisco faz hoje, com certeza o Papa João Paulo ia se opor muito ao Papa Francisco. Porque o Papa João Paulo chegou a afirmar até, por exemplo, que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica, coisa que poucos papas fizeram. O Papa João Paulo promoveu movimentos contra o comunismo e o socialismo, coisa que o Francisco não faz. Na verdade, ele até abraça essas pautas. Ou seja, você começa a perceber que durante a história, os papas eles mudam de personalidade, mudam de viés ideológico e teológico. E isso, essa mudança, significa que se o Papa é mais adepto, por exemplo, esse Papa Francisco, por exemplo, que flerta com ideias Agenda comunistas, agenda progressista, essas coisas, isso pode influenciar a própria igreja, né? Sim. Porque ele é uma autoridade dentro da igreja católica, né? Então, o Papa, a opinião dele, o que ele entende, o que ele acha, não é, a gente até vai falar um pouco disso depois, mais para frente, nas próximas aulas, talvez, sobre o conceito de somente a Escritura que os cristãos defendem, justamente em oposição a essa ideia, né, de que, não é o Papa que fala e Deus na terra e Papa ou melhor, Deus no céu e Papa na terra, né, não é essa a ideia. Então, somente a Escritura, né? Então, exato. Até, por exemplo, você vai ver muitos padres e líderes da Igreja Católica que são muito sinceros, mas que às vezes se omitem a contrapor as ideias do Papa. Como eu falei na aula passada, eu falei do padre Paulo Ricardo, padre bom. Padre bom. Você não vê, por exemplo, ele criticando o Papa a respeito das coisas que o Papa fala a respeito do progressismo, a pauta progressista dos LGBTs, por exemplo. Você não vê o padre Ricardo falando sobre isso. Uhum. E o padre Paulo Ricardo tem curso contra a agenda progressista. Uhum. Então, existe essa admiração pelo Papa, onde ele é o líder mundial e a ponto de... Como é isso que eu estou falando? E aí tem um detalhe. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre o sacramento da ordem, da consagração para o ministério? Quanto mais você vai almejando cargos e subindo de cargo na Igreja Católica, a ideia é de que você vai se aproximando cada vez mais de Deus e sendo mais santo. Sendo assim, a ideia é de que o Papa é o homem mais santo que tem no mundo para o catolicismo. Uhum. Pelo menos enquanto ele pratica os sacramentos. Uhum. Temos uma indagadora, uma inquiridora. Uma inquiridora. Exatamente. Uhum. Então, porque como a gente coloca o Papa num patamar muito alto de santidade e representatividade para a Igreja, ir contra essa representatividade é basicamente ir contra o conceito geral da Igreja Católica. Então, assim, brigar com o Papa não é brigar com o Papa só, é brigar com a Igreja. E aí, brigar com a Igreja, o bicho pega. Uhum. Foi o caso de Lutero, né? Coitado. Coitado. Teve um certo momento que você falou sobre o Papa, ele até determinava as coisas que aconteciam, como eram o que a Igreja fazia, deixava de fazer e tudo mais. O Papa era até hoje uma autoridade, de fato, mas principalmente falando dessa era lá, da época quando aconteceu a Reforma, teve um dos problemas que foi, vamos dizer assim, o gatilho para a Reforma Protestante, e aí eu já quero caminhar para esse lado, que é o problema das indulgências, né? Ou seja, os pecadores, né, isso se promoveu no meio da Igreja Católica, essa ideia de que os pecadores eram obrigados a realizar atos de penitência ou eles enfrentariam consequências no purgatório, né? Então, e essas questões da penitência, ora eram questões, às vezes, de orações, questões, às vezes, de você fazer algumas coisas, mas isso caminhou para a questão do dinheiro. Ou seja, se você quer se ver livre das condenações, ou da condenação do purgatório, ou do sofrimento durante o período do purgatório, você deveria
basicamente dar seu dinheiro para a Igreja Católica, né? Para você até conseguir o seu direito de entrada no céu. Esse é o conceito de indulgência. Você pagava para você conseguir o seu ingresso para a festa no céu. E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual que era, se você pode até, se você tem mais para falar, mais detalhes para falar sobre esse propósito das indulgências no contexto da Igreja Católica medieval, lá antes de Lutero, né? Tá, como a gente falou na aula passada, as indulgências nasceram, entre aspas, com um propósito bonito. Como a indulgência nasceu? Um mérito, né, ou um ato grandioso em favor da igreja ou em favor do próximo, daria para você méritos, ou vamos dizer, créditos no céu. Tá? Existem 3 níveis de mérito. O primeiro nível é o de Jesus e o de Maria. São os méritos dele e são muito caros financeiramente para você comprar ou alcançar de alguma forma. Tá? No segundo nível de mérito, você tem os apóstolos, Pedro, Paulo, João, enfim, que daí também são méritos excelentíssimos, mas que também são caros. No terceiro nível, você tem os santos católicos, por exemplo, São Francisco de Assis. São méritos de São Francisco. Todos esses méritos eram guardados pela igreja no que eles vão chamar de chave dos céus, ou chave do baú dos méritos, eu não vou me lembrar o nome agora direito. Mas a igreja tinha condição de administrar os méritos de Maria e Jesus, dos apóstolos e dos santos católicos. Por fim, você também tinha os méritos da própria pessoa, que poderia, por exemplo, como eu falei aqui, imagina que a sua mãe está no purgatório e você sabe que um ato heróico seu numa guerra promovida pela igreja pode tirar, através dos seus atos, das suas boas obras e até entregando a sua vida, a sua mãe imediatamente do purgatório, que vai passar lá 500 anos. Então, a indulgência surgiu disso, aonde homens iam para, principalmente os templários, né, eles se candidatavam ao exército da igreja para que, num ato heróico, desse a sua vida pela igreja, alcançasse méritos para si mesmo, para ir para o céu, e, ao mesmo tempo, excedesse os seus méritos a ponto de poder resgatar pessoas do purgatório. Ou seja, eles tinham uma boa atitude, exatamente, além de conquistar a sua salvação pela atitude, ele ganhava um bônus. Exato. E aí é que está, né, que o próprio padre Paulo Ricardo fala que isso é um ato de amor pela igreja. Tá? Você se sacrifica dando sua própria vida, né, ou os seus méritos, dividindo com outras pessoas. E assim os livrando das penitências. Pode ser das penitências terrenas ou das penitências que a pessoa vai ter no purgatório. Qual foi o grande problema que culminou, então, na Reforma Protestante? As penitências começaram a tomar um rumo diferente. A penitência já não deixou de ser aquele amor pelo próximo, para ser quase que um amor por si mesmo e um desespero para fugir do purgatório, do sofrimento do purgatório. Para a gente adiantar um pouco e lembrar da história, né? E aqui a gente começa já a entrar bem profundo e detalhes importantes da vida de Martinho Lutero e da Reforma Protestante. Por volta de 1520, o Papa da época era o Leão X. E havia também o príncipe Albert, que era um príncipe alemão. O Papa Leão X era um papa, estava com problemas grandes. Por quê? Ele precisava continuar a construção da Basílica de São Pedro. Se puder botar uma foto da Basílica de São Pedro aqui, eu agradeço. E por que é legal pôr essas fotos? Eu estive lá com a Carol. É espetacular e provavelmente o lugar mais bonito que eu já coloquei meu pé. Então a Basílica... Participou da missa? Não, infelizmente, porque eu até queria, cara, para falar, ele está no meio de nós, amém. Mas enfim, a Basílica de São Pedro foi, então, um projeto de outros papas que chegou nas mãos de Leão X. E Leão X precisava de dinheiro para continuar esse projeto. Precisando de dinheiro para continuar esse projeto e tendo, aí boa,
Depois eu posso até mostrar minha foto lá, que eu estava lá. É um lugar espetacular, lindo. Se vocês puderem, vão lá. É lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. O que Leão X precisava fazer? E aqui vocês, talvez, na aula passada, vão se lembrar de John Huss. O príncipe Albert, da Alemanha, queria almejar o bispado da Alemanha. Só que ele não poderia ser, porque o Papa só poderia dar 2 cargos de bispado. Tá? Ele tinha o direito de dar 2. E o príncipe Albert seria o 3º bispo que teria na Europa, né? Por assim dizer. O senhor Albert, príncipe Albert da Alemanha, ele decidiu fazer o seguinte: vou fazer uma maracutaia para conseguir alcançar o bispado. Como? Vou oferecer 10 milhões de euros para o Papa, e sabendo que ele precisa do dinheiro para a Basílica, vai ajudar na construção, e pode ser que ele me dê essa autoridade de bispo da Alemanha. E foi assim, ele apresentou essa proposta para Leão X, e Leão X aceitou. Só que o problema é que o príncipe Albert não tinha dinheiro para pagar. Como que ele ia pagar esses 10 milhões, então? Ele vai até o banco e pede um empréstimo. Olha que ideia sensacional. Isso é bom, né? Foi na Crefisa. Pediu um empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Ele pede esse empréstimo de aproximadamente 10 milhões de euros e faz o pagamento para o Papa. Só que agora qual é o problema? Albert, o bispo agora da Alemanha... Desculpa te interromper, que eu não tem que contar esse segredo para os irmãos. Eu não contei para vocês, irmão, mas eu estou pagando um empréstimo que eu fiz para virar pastor até hoje. Ah, é? Inspirado nessa história. Falei, pastor Maio, vai lá que está aqui. Cadê? Eu não sabia que para... Se eu tivesse falado antes, eu já estava juntando dinheiro, mas beleza. Para ele pagar, ele fez então um empréstimo no banco. E pagou parte. Só que agora ele está devendo. Devendo para o Papa, agora o Papa sugere uma ideia para ele. Ele fala o seguinte: senhor príncipe Albert, agora você é bispo da Alemanha. Faz o seguinte: implanta em toda a Alemanha as cobranças de indulgências. E pesado. Não faz promoção de dízimo. Meta alta. Dízimo é, entendeu? Fichinha. Coisa pesada. Com a arrecadação das indulgências, você vai arrecadar um dinheiro, 50% desse dinheiro, você paga a sua conta no banco. E os outros 50%, você me ajuda a construir a basílica. E eu te dou essa carta de direito de cobrar as indulgências. Beleza? E o príncipe falou, bora, por que não? E então ele começa a implantar na Alemanha a cobrança das indulgências. Aquilo que então a princípio era esse ato heróico de alcançar méritos, começa a ser uma barganha de salvação para um projeto do Papa de construir a Basílica de São Pedro. E detalhe, quanto mais imponente o monumento, mais importante ele é. O que eu quero dizer com isso? Se a sua igreja é feia e não tem relíquias religiosas, o que seriam relíquias religiosas? Pedaços da cruz. Tem casos, por exemplo, em próprio Wittenberg, onde estava Lutero, que lá em Wittenberg você tinha o leite materno de Maria. Então, quanto mais relíquias religiosas e quanto mais incríveis elas fossem, maior peregrinação de pessoas você teria para a sua igreja, consecutivamente, maior doação de dinheiro. Boa, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto muito parecida com isso aí, cara. É muito parecido. Ah, foi você que mandou? Deixa aquela lá, então. Aí, ó. Dali. Você é louco, filho. Mas, enfim, deixa essa foto aí, depois, se quiser, mostra outras, tá? Então, quanto mais imponente a sua igreja, mais importante ela se torna e maior contingente de pessoas vão participar da sua igreja. Indo para a questão das indulgências. Construir uma basílica extraordinária como essa, daria o quê? A oportunidade de um monte de gente ir lá ver o tal da basílica, fazer orações e doar dinheiro. Comprar o quê? Méritos. A basílica, por exemplo, você quer comprar as relíquias religiosas, por exemplo. Deixa eu voltar um pouquinho na história, falar um pouquinho de Roma. Existem 3 pontos importantíssimos, ou 4 na vida de Lutero. Um deles é a peregrinação dele para Roma.
ele recebe uma carta onde ele estava, no monastério que ele estava na Alemanha, que pede para ele ir a Roma resolver alguns problemas. Martinho Lutero vai a pé. Esse sacrifício de ir a pé duraria mais ou menos uns 6 meses. Só que esse sacrifício de Wittenberg, na Alemanha, até Roma, na Itália, daria para ele esse direito de alcançar méritos, porque ele estava se sacrificando. Sendo Roma a capital da igreja e o centro religioso do mundo antigo, o que Martinho Lutero tinha na cabeça? E naturalmente teria. Roma é a cidade santa. Lá o pecado praticamente não existe. E outra, muitas pessoas vão para Roma para ter contato com as relíquias. Então, ir para Roma é um benefício para mim. Eu vou alcançar méritos para mim, para o meu pai, para a minha família, porque eu vou peregrinar até lá. Muito parecido com o que estão fazendo agora, indo para Aparecida. E isso, inclusive, era uma coisa que eu vi relatos já de... até com relação à participação das missas mesmo. Sim. Né? Os fiéis queriam correr de missa em missa por causa dessa ideia, né, de que quanto mais eu estou aqui participando das missas, mais bênção eu recebo, mais eu ganho, menos eu devo no purgatório. Exatamente. Questão, né? Então, Martinho Lutero vai na esperança de encontrar em Roma uma cidade santa, ou de pouquíssimo pecado. Só que quando ele chega, ele começa a encontrar padre nos prostíbulos. Ele começa a encontrar abusos de autoridade. Nessa altura do campeonato, Martinho Lutero já era... Não ainda, mas ele estava num processo de... digamos que... Sabe quando ele já era monge. Ele já era monge, conhecia muito, era um excelente monge, por sinal. Louco. Eu falei até na aula passada. Martinho Lutero pode ser considerado um biruta. Porque ele era realmente... Cara, se flagelava, passava dias jejuando e orando com medo de Satanás incorporar nele. Então, assim, ele, mesmo sendo monge, e ele sendo ordenado como monge, lembra que eu até acabei de falar, ser um monge daria o quê? Eu vou ser mais santo. Só que quando ele se torna monge, ele começa a perceber que, tipo assim, cara, eu me tornei monge e sou tão pecador quanto não era. E pior, os outros monges do monastério são, cara, profanos. Ou a ideia de ordem que vai trazer santidade não está batendo. Ou seja, o processo de Martinho Lutero começou a ele perceber incongruências dos sacramentos, das coisas que a igreja falava, com o que ele passava. Pois bem, vamos para Roma. Chegando em Roma, Martinho Lutero começa a perceber que aquilo ali é uma bagunça. Mas ele ainda tinha uma esperança, que era o lugar de maior peregrinação do povo antigo. Agora, você vai entrar na internet aí e coloca para mim a Escada Santa, tá? Ou Escada Sagrada em Roma. O que acontece? Existe uma igreja, né, um templo chamado a Igreja de Latrão. Em aproximadamente 400 depois de Cristo, Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do Estado e trouxe de presente para sua mãe Helena as escadas por onde Jesus subiu para ser julgado por Pilatos. Ou seja, ele tirou de Jerusalém a escada, trouxe essa escada para Roma e colocou na Igreja de Latrão. Obrigado. Isso aí mesmo. Essa escada existe até hoje, você pode ir lá subir de joelho. Essa escada era o point. Era assim, cara, é o melhor lugar para alcançar mérito, tá? Você precisa ir lá. As pessoas subiam de joelho e a cada degrau fazendo orações e rezas. Martinho Lutero chegou no primeiro degrau, um monge extraordinário que era, botou seu joelho no primeiro degrau, Ave Maria cheia de graça, Pai nosso que estás no céu. No segundo, no terceiro, até, acho que se não me engano, 28º degrau. Quando ele sobe lá em cima, ele percebe talvez em seu coração, não mudou nada, não me sinto mais santo, não me sinto mais salvo, e pior, tem um monte de gente subindo junto comigo que não alcançam absolutamente nada, estão iludidas com isso aqui. Essa subida de Martinho Lutero, nessa escada, é provavelmente o estralo. Que ele fala assim, tem coisa errada que não está certa. Porque ele estava em Roma. Tá? Então, beleza. O lugar que era... Local sagrado do catolicismo, que até hoje é. Beleza, vamos às indulgências, então, para encerrar essa parte da Basílica. É implantado na Alemanha as indulgências. Martinho Lutero, nessa época das indulgências, aproximadamente 1500 e pouco,
ele já era crente, 1520. Ele se converteu de fato em 1519. Lendo o texto de Romanos, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, antes de se converter de verdade, quando ele ouvisse assim, justiça de Deus, ele corria como o diabo corria da cruz. Por quê? Na cabeça dele, e sendo ele doutor em direito, ele falava com a lei dos homens, ele pensava, peraí, se para eu ser justo na sociedade, eu preciso agir em conformidade com a lei dos homens, diante de Deus é a mesma coisa, só que tem um problema. Eu consigo ser santo com a sociedade, mas Deus é tão santo e justo que eu não consigo cumprir a lei de Deus. Por isso que ele corria da cruz. Ele chegou a escrever, uma vez perguntaram para ele, Martinho Lutero, você ama a Deus? E ele responde, eu odeio a Deus. Jesus para mim é como um justo juiz que está pronto para me mandar para o inferno. Só fazendo uma pausa aqui. Irmãos, esses detalhes, aqui ele está fazendo uma parte antes da conversão, vamos dizer assim, real de Martinho Lutero, né, que foi o precursor ali, vamos dizer, da reforma protestante, né? Porque às vezes a gente ouve isso, poxa, então, esse cara que fez a reforma, mas isso tudo são experiências antes dele de fato. Sabe o momento que você foi convertido, que parece que alguma chave virou dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, e falou, meu, a partir daqui parece que tudo mudou? Então, Martinho Lutero não tinha tido esse encontro com Jesus ainda. Né? Isso aconteceria um pouco mais para frente. Antes do Jonatas até continuar, avançar aí para a vida de Lutero, sobre as indulgências, né, eu queria ler 2 frases, só para vocês entenderem como esse negócio era poderoso e convincente, essa ideia de que, dá um dinheiro aqui de vocês e conquista o seu ou livramento, ou ameniza a sua pena no purgatório, ou tira o seu familiar do purgatório. Existia uma das frases, é a seguinte, quando a moeda no cofre ressoa, a alma do purgatório voa. Johann Tetzel. Hã? Johann Tetzel. Exato. E essa é uma das frases. A segunda frase, por exemplo, que era um dos jingles, né, do marketing, né, como que fala? Quando você vai fazer um slogan. Um slogan dessa doutrina das indulgências, era a seguinte, coloque seus centavos no prato e os portões de pérola se abrem no ato. Ou seja, eles criavam até uma forma de... havia realmente um sistema organizado de arrecadação de fundos, por causa desse motivo que o Jonathan falou, que precisaria pagar a obra lá da Basílica, lá de São Pedro, e então criou-se um sistema para arrecadação de recursos desenfreado aí, para que a igreja pudesse pagar suas contas. Tá. Para resumir, então, para chegar nessa parte que você está falando, Lutero, antes de 1519, era esse cara perturbado. Em 1519, ele tinha um encontro estudando as Escrituras com o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz, o justo viverá pela fé. Aquele texto que antes condenava, falando da justiça de Deus, ele entendeu que o justo vive pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a justiça que nós precisamos ter para Deus nos aceitar não está em nossas obras, mas na justiça que está em Jesus. E crendo pela fé em Jesus, nós alcançamos a justiça, que é aquilo de ser justificado pela fé. Ou o que vai ser depois o sola fide. Enfim, 1519 Lutero se converte de verdade. 1520 ele escreve 3 livros. Ou melhor, deixa eu voltar um pouco antes, né, que eu tenho que falar das 95 teses. Das teses de Lutero. Volta. Lutero, e a respeito das indulgências, né, eu estava falando que precisava construir a basílica. Foi implantado na Alemanha a arrecadação das indulgências. Na Alemanha estava Wittenberg, a cidade que Lutero era professor. A cidade que Lutero ajudaria a ser uma grande potência cultural e intelectual, e ele era muito importante para que essa cidade se tornasse essa potência intelectual e cultural. Quando é implantada, então, a arrecadação das indulgências na Alemanha, em Wittenberg chega Johann Tetzel. Johann Tetzel é o marqueteiro do príncipe Albert, que justamente fazia isso.
Ele era praticamente um homem do teatro. Ele chegava com a sua cavalaria nas cidades da Alemanha, com um monte de coisa, negócio extraordinário. Pessoas simples estavam ali, pessoas que, cara, não tinham quase dinheiro, pobres, pessoas, enfim. Estavam ali naquela... Ele entrava na praça, armava como se fosse um teatro e começava a produzir um teatro com atores para mostrar pessoas sofrendo no purgatório. Então você imagina um teatro onde pessoas estão gritando, sofrendo, etc. E depois que acabava aquele teatro, ele apelava e falava: quando uma moeda soar no fundo do cofre, uma alma voará do purgatório. Ele perguntava: vocês não ouvem as vozes dos seus familiares Exatamente. mortos, seus pais mortos lamentando no purgatório? Vocês não estão ouvindo? Ou seja, imagina a pessoa que acabou de ver o teatro de um sofrimento no purgatório ali. Exatamente. E aí ele pergunta: você não está ouvindo seu pai, seus pais gritando do purgatório para você? Né? Exato. Essa Então, era a abordagem. é por isso que a gente pode considerar o Tetzel o maior marqueteiro da história das indulgências. Ele conseguia comover as pessoas através do teatro. Coisa que às vezes não acontece hoje em dia, né? Comoção para dar dinheiro, mas tudo bem. Sendo isso na Alemanha, quando Tetzel chega em Wittenberg, onde estava Lutero, e Lutero começa a ver que as pessoas, até da sua igreja, começam a ir atrás de Johann Tetzel, ele fica perturbado. Ele fala: não. Então ele entra na sua casa e escreve 95 teses contra as indulgências e os abusos do Papa. Essas 95 teses é importante a gente falar que era quase que um convite ao debate. Exato. Então, né? Ele pega essas teses, é um documento onde ele escreve 95 artigos contra os abusos das indulgências e do Papa. Tendo escrito, ele vai até a igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517, que é o que nós chamamos de o Halloween, né? O Dia das Bruxas. Mas, na verdade, o Dia das Bruxas antecede o Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Qual que era a estratégia de Lutero? Ele escreveu o documento em latim, na Alemanha, ou seja, ninguém ia conseguir ler o que ele escreveu, somente os acadêmicos. Sabendo que o dia 31 de outubro provavelmente não teria ninguém, ele vai e prega lá no dia 31 de outubro. No dia 1º de novembro, a cidade está infestada de gente comemorando o Dia de Todos os Santos. Alguns alunos do próprio Lutero vêm na porta de Wittenberg as teses e leem a primeira frase que Lutero escreveu assim. Lembra que eu falei de Mateus, capítulo 7, 17, que fala do arrependei-vos ou do praticai penitência, né? Que eu mostrei aqui na semana passada. Lutero escreve da seguinte forma: quando a Bíblia diz fazei penitência, está querendo dizer que a sua vida toda tem que ser uma penitência. Só dessa primeira tese de Lutero, o pau já poderia quebrar ali. Porque era um embate contra as indulgências. Feito isso, esses alunos de Lutero, ou acadêmicos, pegam o documento, que está escrito em latim, só eles conseguiriam ler, traduzem para o alemão, levam para uma imprensa, fazem mais de 1000 cópias e começam a entregar na Alemanha. Tendo isso em mãos, o povo alemão começa: opa, esse negócio de indulgência não tem nada a ver, viu? Nada a ver esse bagulho. Está escrito aqui, ó. O cara interpretou um negócio diferente aqui, viu? Hoje a gente posta vídeo no Instagram, viu? Exato. Hoje A porta de Wittenberg, na verdade, é o Instagram da época. Instagram o Twitter da época. Hoje a gente grava... Teve um dia que eu gravei a tela do meu celular com um cara, um suposto pastor, pedindo o Pix. Ele falou que tinha revelado um mistério na Bíblia com o número 100. Deus tinha revelado um mistério para ele com o número 100, e a pessoa tinha que fazer um ato de fé, que só ia receber o que ela queria se fizesse o voto de 100. Se você não tem 100 agora, não tem importância, daqui a pouco você faz, mas tem que ser 100. Eu gravei a tela, porque eu falei, uma hora ainda vou mostrar para a igreja isso daqui. E aí a gente vai lá e mostra, prega o verdadeiro evangelho, posta o videozinho na internet. Nessa época não tinha nada, o que o Lutero fez? Vai lá e martela as 95 Exatamente. teses lá. Eram as redes sociais da época, e a intenção dele era promover um debate com a igreja, não era comover a sociedade. Só que os alunos pegaram o documento, traduziram para o alemão, copiaram, distribuíram, e o pau quebrou. Em 2 semanas, essas teses de Lutero chegam nas mãos de quem? Papa Leão X. Percebendo já
que as suas arrecadações para a Basílica estava... Vocês lembram com quem que aconteceu isso? Um tal de John Huss, o Ganso, que também pregou contra as indulgências, e enquanto ele pregava, as arrecadações do rei Venceslau caíram e ele foi condenado? Pode falar, irmão Rubens. Não, teve outros tantos homens que combateram antes. A diferença de Martinho Lutero para os outros é que ninguém conseguiu matar Martinho Lutero, mas a intenção era de matá-lo até depois. Mas é exatamente isso, irmão Rubens. Bom, seguindo então, para a gente tentar chegar lá no final da história, em 1519, isso aconteceu em 1517, as 95 teses. 2 anos depois, ele se encontra com o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, se converte de vez. Em 1520, ele escreve 3 livros, ou 3 artigos. Os 3 contra as indulgências, a autoridade do Papa e os abusos da igreja. E distribui isso. Quando ele começa a distribuir isso, a igreja começa a cada vez mais definhar em sua autoridade e proeminência. E a arrecadação, cada vez baixando menos. Ou seja, é o que Martinho Lutero foi conhecido como o javali que destrói vinhas. Ele simplesmente destruiu o Império Católico através de um documento pregado. Não era a intenção dele, mas aconteceu. Em 1521, se eu não me engano, ele é convidado, ele é excomungado em 1520, só que ele ainda não é perseguido para a morte, porque Leão X, detalhe, Martinho Lutero era aclamado como herói. Depois das 95 teses, depois dos livros, ele era um herói para aquele povo. Ô Lutero, agora eu estou com dinheiro para jogar no bingo. Pô, já... Né? Mas, enfim, ele era um herói para aquele povo. Então, em 1521, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é convocado para o que é conhecido como a Dieta Imperial de Worms, ou uma reunião imperial em Worms, convocado pelo imperador Carlos V. E aí que as coisas começam a surgir como, de fato, uma reforma. Porque é nesse momento que Lutero vai levantar a bandeira do sola escritura. Ou seja, a pergunta era, quem detinha a palavra final? O começo era, quem detinha a palavra final? A Bíblia ou o Papa? Essa era a grande pergunta, essa era a grande questão. Exatamente. A respeito dessa época. Né? Foi até uma espécie de armadilha de um outro cidadão chamado Johann Eck, em 1519, teólogo. Que chamou ele, um teólogo, para... de fato, esse debate. O debate respeito, né? que ele queria. Quem é a autoridade? Exatamente. John Eck, que era o teólogo maior da Igreja Católica, convocou diversas vezes, em diversas reuniões, Lutero para o debate. E Lutero ia. Lutero ia e John Eck falava, você está errado. Ele, não estou errado, segundo as Escrituras. Não estou errado, segundo as Escrituras. Não estou errado, segundo as Escrituras. Em 1521, é então a tal da Dieta de Worms, que nessa dieta convocada pelo imperador, foi dado para ele as seguintes palavras, para vocês se lembrarem mais uma vez de um caboclinho chamado John Huss. Lutero, é para você ir para lá, só que fica suave, você não vai morrer. Detalhe, deixa eu voltar um pouquinho só no tempo, para você ver como John Huss e Martinho Lutero têm eu não sei como. Martinho Lutero, quando foi ordenado a monge, ele passou por todo o processo ali de fazer teologia, ser um excelente, ele era monstro. No monastério agostiniano, que era o mais exigente da sua época. Existia um ritual quando você era ordenado a monge. Qual era o ritual? Você se vestia com uma roupa que era desconfortável, ou roupa de pano de saco, uma roupa zoada. Você ia para dentro de uma sala, que tinha nessa sala um altar. Se deitava na frente desse altar, de braços abertos, de cara no chão, e ficava ali por horas e horas e horas e horas e horas. Martinho Lutero fez isso. Botou a sua roupa, foi nessa sala, deitou de braços abertos em frente ao altar. Só que o detalhe é que embaixo desse altar estava o corpo sepultado do bispo que mandou matar John Huss.
Então, assim, a história de John Hus e Martinho Lutero se repete de forma extraordinária, numa diferença de 100 anos. Estava Martinho Lutero numa sala, de frente ao túmulo do cara que mandou queimar John Hus. Enfim, vamos voltar lá em Worms. Martinho Lutero, Martinho, vem e relaxa que você não vai morrer. Sabendo os amigos e o próprio Lutero da história de Hus, eles tentaram convencer Martinho Lutero de não ir. Mas mesmo assim ele foi. Quando ele chega em Worms, que ele sai de Wittenberg e chega em Worms, uma multidão clamava por Martinho Lutero. Ele era um herói da época. Martinho Lutero era já um herói da época. Enfim, ele vai até o salão que foi feito aquela reunião. Ele entra dentro do salão, na sua frente tem uma mesa com vários livros e documentos de autoria de Martinho Lutero. Aquele salão cheio de homens importantes, John Eck estava lá, e até era o inquiridor de Martinho Lutero, e ele na frente daquilo ali, começa um silêncio e John Eck grita: esses livros são seus? E Martinho Lutero, são. Você vai negá-los? Martinho Lutero, por que eu deveria negá-los? Vai contra os princípios da igreja e etc. Você sabe das consequências. E Martinho Lutero começou a falar algumas coisas que até hoje ninguém sabe. Falava muito baixo, com medo do que poderia acontecer. Mas ele responde o seguinte: me dá 24 horas, por favor, para eu pensar. Dão para ele 24 horas. Ele vai para uma prisão. Dentro dessa prisão ele escreve uma oração, que é a coisa extraordinária. Ele escreve uma oração, você tem isso documentado, a oração dele. E ele, em alguns momentos da oração, ele fala assim: Senhor, cadê você? O Senhor vai me deixar na mão? O Senhor sumiu? Por acaso o Senhor desapareceu? Eu sei que não. Os demônios clamam pela minha vida. Eles querem me ver morto. Mas eu sei que o Senhor me colocou aqui. Algo tipo assim, enfim. No outro dia, volta Martinho Lutero. Aquele alvoroço mais uma vez no salão. Ele entra, lá estão os livros, John Eck mais uma vez. Esses livros são seus, são de sua autoria, são meus. Negue-os, retrate-se do que você fez, do que você falou, ou você, enfim, sofrerá as consequências. E então surge a frase célebre de Martinho Lutero. Ele responde: posto que vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta, então a darei sem alardes. A menos que me convençam por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, eu não posso me retratar, pois estou acorrentado pelos textos das Escrituras que tenho citado e a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Quando ele termina de falar isso, provavelmente se escuta gritos de pessoas: matem Martinho Lutero, e outros: Martinho Lutero, vai Corinthians. Aquilo ali virou, como diz o meu pai, um boné velho. Martinho Lutero se retira da reunião e parte então de Worms e volta para sua casa. E então o rei Frederico, que era o cara que fundou a cidade de Wittenberg, sabia que Martinho Lutero era importante para que a cidade fosse essa potência cultural e intelectual. Ele então, sabendo que Martinho Lutero corria risco de vida, sequestra de mentirinha Martinho Lutero e leva ele para o palácio ou para o castelo de Estrasburgo, se eu não me engano. Wartburgo, alguma coisa, eu não me lembro o nome. Nesse castelo, Martinho Lutero fica dentro de um quarto irrelevante. Um quarto simples, a qual ninguém passaria e falava assim: ah, tem alguém dormindo aí. Era um quarto no castelo que ninguém provavelmente daria nada e não imaginaria que tinha alguém lá dentro. Lá ficou Martinho Lutero e escreveu a sua principal obra, que não foi as 95 teses, não foi os 3 documentos contra a igreja, o Papa e as indulgências, mas ele traduziu do grego para o alemão o Novo Testamento. Terminando a sua tradução, ele vai até a imprensa que foi criada por
Gutenberg, isso exatamente, que eu me lembrei agora, obrigado. Foi criado por Gutenberg e começa a distribuir exemplares do Novo Testamento em alemão agora para os alemãos. Ou seja, ele queria que as pessoas Tivessem ler as contato suas com as Bíblias. Escrituras. Aí é que está o detalhe. A igreja tinha para si o direito de interpretar e ensinar as Escrituras. Para Martim Lutero, e aqui é o tal detalhe, a igreja tem uma coisa chamada teologia sacerdotal. Eu anotei o nome aqui só para eu dizer o nome certo aqui, tá? Não, eu não anotei o nome, mas não tem problema. Mas é uma questão de que a igreja era o sacerdote do povo, ou seja, é nela que estavam os meios de salvação, de administração da salvação. Ela tinha a Bíblia, ela tinha a interpretação correta, ela tinha o meio para chegar a Deus, ela tinha o meio para liberar perdão, Inclusive do inferno. inclusive do inferno, concedendo aos homens, mulheres e outros que já estavam no purgatório, a sair do purgatório ou pagar as suas penitências e entrarem no céu. Estava sobre ela a chave da interpretação da Bíblia, da salvação, etc. O que Martim Lutero fez foi: todo homem convertido em Jesus Cristo é um sacerdote. É sacerdócio real. Sendo assim, ele, por intervenção do Espírito Santo, tem condições de ler as Escrituras e encontrar salvação nas Escrituras. Por isso, o texto em alemão era importante para que todos tivessem contato, podendo ler a Bíblia, se desvencilhando então da necessidade de ter a igreja como mediadora entre Deus e o homem, mas agora entre o Cristo das Escrituras e Deus. E olha como é interessante, irmãos, essa ideia de, agora fazendo paralelo bíblico, né, essa ideia de sacerdócio, né, exatamente, a gente passou lá, eu tive a semana passada na conferência lá em Águas de Lindóia, e o tema da conferência foi Hebreus, né, a Epístola aos Hebreus, que é quase que um comentário bíblico do livro de Levíticos, do Antigo Testamento, que fala muito dessa questão do sacerdote, do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para fazer oferta de sacrifício, aspersão de sangue de oferta de sacrifício ali, de animais sacrificados, por causa dos seus próprios pecados e por causa dos pecados do povo. Então, ou seja, o povo só era aceito por Deus naquela época do Antigo Testamento por intermédio do sacerdote. Que seria, depois, aí veio Cristo, enfim, aconteceu toda a elaboração do Antigo Testamento, Novo Testamento, aquela coisa toda, e mesmo depois de tudo isso, a Bíblia já estava fechada, já existia o cânon encerrado, vamos dizer assim, já tinha o livro de Hebreus, já tinha todos os livros do Novo Testamento, só que ainda assim a Igreja Católica defendia a ideia de que o intermédio, o irmão de João só pode chegar a Jesus Cristo, conhecer a Deus, André só pode chegar a Deus, João, Rubens, por intermédio da Igreja Católica, e aí tudo era o Papa e a Igreja Católica. O Papa que administrava o sacramento, todos os meios de graça. Hoje você pode aqui, você crê que você pode falar com Deus diretamente, que você pode pedir perdão pelos seus pecados diretamente? Você crê nisso? Amém? Tem certeza que você crê? Então, naquela época você não podia crer nisso, você tinha que passar pelo intermédio da igreja, dos seus santos, etc. Então, olha como... E isso vai contra essa doutrina de intermediação entre as pessoas e Deus da Igreja Católica, ela vai contra o próprio livro de Hebreus, por exemplo, que vai falar que Jesus é o sumo sacerdote. Né? Vai contra a ideia dessa ideia do sacerdócio real, de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são sacerdotes diante do Senhor. Ou seja, você agora pode entrar na presença de Deus, que antes era exclusiva ao sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, mas depois do sacrifício pleno e completo de Jesus Cristo, não precisa mais de sacerdote e sumo sacerdote aqui, comedor de arroz e feijão. Agora você pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Pode falar. A Igreja Católica, até hoje, ela tem a Igreja acima da Bíblia. Uhum. Sim. Exato. Exato.
quando a gente vai estudar sobre o que foi a bandeira dessa reunião, né, de Worms, que é o sola escritura. Basicamente, irmão Rubens, sola fide e sola escritura é a base da reforma protestante, Só pelo para os menos irmãos entenderem, essas expressões estão em latim. né, mas significam só a Escritura, somente a Escritura. Isso. São os 5 pilares da reforma protestante. Somente a Escritura é a autoridade, somente a fé, somente Cristo, Somente a graça somente a graça, e somente ou pela graça, a glória a Deus. e glória somente a Deus. Deus. Né? E isso aí, as expressões na época lá em latim era sola fide, sola Cristo. Tudo Isso. mais, né? Justamente, mas esses dois, sola fide e sola escritura, é basicamente Vou pedir para você traduzir para os irmãos sempre. somente a fé e somente a escritura. São basicamente os dois pilares de Martim Lutero para combater a igreja. O somente a graça, o somente Cristo e somente a Deus a glória também são, mas são menos. No sentido de que, quando você começa a entender Martim Lutero e até a história dele, ele faz exatamente isso, o irmão Rubens. Ele começa a desconsiderar a tradição, os concílios e o Papa, colocarem essas pessoas que são importantes no nível que elas devem estar, e as escrituras acima dos concílios da tradição da igreja. Nas próximas aulas, quando a gente for falar do sola escritura, ou somente a escritura, a gente vai ver que é basicamente o seguinte: a escritura é quem julga todas as coisas, está acima de todas as coisas. O que isso quer dizer? Os concílios e as decisões da igreja, durante os séculos da igreja, foram anulados? Depende. Se elas estão debaixo da autoridade... Jonathan, só explica para os irmãos, para a gente, o que é um concílio, o que era um concílio. Concílios são, por exemplo, às vezes na história da igreja começa a acontecer problemas doutrinários que são muito sérios. Por exemplo, Ário, que foi condenado como herege, ele trazia a ideia de que, se eu não me engano, o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo não existia, que Jesus não era Deus, etc. Então, foi num concílio que foi definido que Ário era um herege e definido uma confissão de fé, que Jesus Cristo é Deus, que Deus Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, sendo ele de uma única essência. Tá? Então, o concílio era uma reunião... Era uma reunião promovida pela igreja que decidia conflitos doutrinários. Tá? Basicamente era isso. O que acontecia? A igreja às vezes promovia reuniões, e aí está o problema. Como é que eu vou, através das escrituras, aprovar a adoração de santos e que Maria, por exemplo, é intercessora entre os homens e Deus? Não tem como você fazer isso pelas escrituras. Aí, então, a igreja católica vai falar assim, precisa da intervenção dos concílios e da tradição da igreja para a gente definir isso. Ou seja, vocês vão ver depois no Sola Escritura. A igreja católica, se você falar assim para um católico, mas você adora Maria, mas não está escrito na Bíblia, ele falou, vai falar para você, mas quem disse que eu considero a Bíblia para definir a adoração a Maria? É uma questão de perspectiva, de consideração. Né? Então, porque foi definido num concílio da igreja que Maria era a mãe de Deus, que chamado por eles de Theotokos, né? Que é a mãe de Deus e intercessora entre Deus e os homens. Ou seja, ela é digna de adoração. Foi definido num concílio. O que Martim Lutero faz? Não está na Bíblia. Ou seja, a reforma protestante basicamente vocês estão considerando os concílios, o Papa e a tradição da igreja como autoridade máxima. Eu vos digo, se não for pelo testemunho das Escrituras, eu rejeito. Ou seja, se não está escrito, Exatamente. não deve ser assim. Exatamente. Não deve ser assim. Até caminhando para o final já, irmão, você já começa a perceber, diante de todo esse problema, essa história, nossa, que negócio, que história. Você já começa a perceber agora uma luzinha no final do túnel, né? De como Lutero teve uma experiência ele leu o texto bíblico, ele leu a palavra de Deus, do jeito que você pode pegar para ler hoje aí, obviamente que ele leu no texto original, ou a tradução em latim, mas ele leu o texto bíblico, e a iluminação do Espírito aconteceu na vida dele, e isso foi desencadeando, foi movendo Lutero nessa caminhada dele de, peraí, essa descoberta a respeito de justificação,
da autoridade da igreja, da autoridade do Papa, da autoridade da própria Escritura. E é daí que nasce, é por isso que hoje, já caminhando para o fim, e a gente vai fechando, tem um monte de ponta solta na cabeça de vocês aí, que a gente vai amarrando conforme vai passando as aulas. Mas a gente já começa a entender a importância, por exemplo, de, na nossa igreja aqui, por que a gente prega e tem que pregar e tem que brigar, se for o caso, para o que vai ser pregado seja a palavra de Deus. Porque se uma pessoa chega aqui e começa a ter a interpretação dela da Bíblia, achar que o texto significa aquilo que ela acha que significa, e ela começa a ensinar a gente, começa a te ensinar da forma que ela acredita, simplesmente, não amarrada naquilo que o texto bíblico está ensinando, que diferença tem isso do que a Igreja Católica faz? Não tem diferença nenhuma. É por isso que o seu pastor, os seus pastores, os líderes, a gente tem que cada vez mais incentivar, se você almeja ser um líder, alguma coisa, ou se você quer abençoar os seus líderes, os seus pastores, incentivem essa questão da compreensão do estudo da palavra de Deus e cobrem de nós que a palavra de Deus seja ensinada quando estiver sendo pregada. Porque se a gente chegar aqui e começar a ensinar para vocês, se eu ver qualquer modinha aí fora, e eu posso estar ensinando algo para vocês com os objetivos daqueles caras lá que estavam pregando ideias para arrecadar dinheiro para construir basílica, e aí eu posso começar a pregar para vocês ideias aqui, motivando vocês a darem os seus dinheiros, que é o que acontece muitas das vezes em muitas igrejas hoje em dia, de algumas denominações que a gente vê descaradamente, às vezes está na televisão, uma arrecadação de dinheiro tremenda, mas você vai ver onde está o princípio bíblico, ele simplesmente não João, existe, né? É justamente por isso que a reforma ela não é um evento pontual na história. Exato. Ela é importante hoje, porque nós somos responsáveis de reformar a igreja todos os dias. Todos os dias. Todos os dias está sobre você, está sobre nós a responsabilidade de analisar o que é ensinado e pregado, e se necessário for, vou nascer dentro do seu coração um Martim Lutero, pegar Um Instagram. um Instagram, escrever teses, postar, marcar a igreja e falar assim, ó, João, Maicon, Jonathan, Rubens e quem quer que seja, tá pregando heresia, vocês são responsáveis e mais, segundo o livro de Judas, é responsabilidade dos crentes pregar também contra aqueles que pregam heresias. O livro de Judas é um incentivo a falar mal de quem prega errado. Sim. Então, assim, por isso, né, tem até um livro chamado Por que a Reforma ainda é importante? Justamente por causa disso. Martim Lutero ele não é pontual. Todos nós temos que ser, de alguma forma, Martim Lutero. Então, se você começar a perceber que a gente está Que, desviando... na verdade, se você parar até para... eu acho importante fazer esse paralelo, né, Jonathan? O que Martinho Lutero faz... É porque ele é um comedor de arroz, foi um comedor de arroz e feijão, tá? Dos bons. Não é dos bons. Não era um santo. Ele mesmo jamais concordaria com isso. Mas o que Martinho Lutero faz em muito, a gente vê, por exemplo, na própria Escritura. O livro a carta de Judas. Irmão, lê a carta de Judas hoje na sua casa. Você lê rapidinho, é um capítulo só. Eu não lembro quantos versículos são agora. Mas é um capítulo. Você lê rapidinho, você vai ver lá o que está dizendo lá na palavra de Deus sobre a nossa responsabilidade para salvar pessoas que estão perdendo a sua fé acreditando em falsos mestres. Ele vai falar dos falsos mestres. Lá Judas não é o Judas Iscariotes, tá? É outro Judas. Meio irmão de Jesus. E aí ele vai falar da nossa responsabilidade de salvar pessoas que estão acreditando em falsos mestres, falsos profetas, que são como nuvens sem água, são como rochas submersas. Ou seja, ele vai usar várias figuras para demonstrar essas pessoas que ensinam incorretamente e que estão arrastando gente para o inferno. Porque estão crendo em falsas doutrinas. Então, o que Lutero faz é um exemplo, com certeza, para nós, faz parte da nossa história, mas não é nada que nasce em Lutero. Deus usa Lutero para, por exemplo, e não só Lutero, Hus e tantos outros que vão vir depois deles. Todos os profetas do Antigo Testamento fizeram a mesma coisa. Para falar assim, ó, é a palavra de Deus que é a prioridade, que é a autoridade. Exato. Então, se tem um aprendizado para nós a respeito da aula de hoje, entrando aí na vida de Martim Lutero,
não somente olhar para o exemplo dele e considerar o exemplo dele, mas saber que o exemplo dele está totalmente baseado na própria Escritura. Né? Você não precisa ser um crente em Lutero. Não, você tem que ser crente em Jesus e na palavra. E você olha para Lutero e Lutero está falando assim, olha, não olha para mim, olha para a Escritura. Tem uma frase. Tá desligado. Que talvez seja o que norteia tudo. Perguntaram para ele assim, o que você fez? E ele respondeu, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Eu simplesmente abri a boca. E a palavra fez tudo. Então, todo crédito ele não reconhecia os créditos ou os méritos, por assim dizer, da reforma ou do movimento que ele promoveu. Simplesmente ele falou assim, cara, eu não fiz nada. Quem fez foi a palavra de Deus. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Comentar alguma coisa? Sério? Fala, irmão João. Exatamente. E esse é um livro que nós não temos, né? Sim. São 7 livros apócrifos que tem na Bíblia da Igreja Católica. Nós não temos e realmente tem coisa ali que fala contra, né? E teve algo, Mas é o detalhe. Teve algo que o Jonathan comentou aqui, irmão Dilon, que essa pergunta sua fez lembrar, que eu ficava... Pra você ver como a gente começa a traçar paralelos. Conectar algumas coisas assim. E são detalhes. São detalhes. Eu olhava, existe uma igreja em São Paulo, igreja, tá? Igreja, eu não vou lembrar o nome da pastora agora, lá, mas é uma igreja que aceita a prática homossexual como se fosse um casamento heterossexual. Né? Então, Lana Holder. A Lana Holder, isso. Isso, e que está separando. Mas o ponto não é nem esse detalhe. O que eu me perguntava é, mas, cara, como que a pessoa chega a essa conclusão de que pode haver um relacionamento homossexual como se fosse algo normal, assim, e falar que é crente ainda, que lê Bíblia. Eles leem a Bíblia lá. Eles abrem a Bíblia e lê versículo, tem pregação, penteca e tudo. E eu falava, mas como que eles lidam se o que eles estão lendo, em algum momento, vai condenar a prática? Eu nunca consegui entender isso. Até que eu fui entender que é tudo uma questão de perspectiva e consideração da Bíblia. Assim, eles, da mesma forma que a Igreja Católica tem a sua perspectiva, não, eu não considero a Escritura como autoridade, a gente considera a Igreja, o Papa. Então, a Escritura pode ter alguma utilidade, ela pode ter o espaço dela, mas ela não é a autoridade suprema. Da mesma forma que para essas igrejas que você vê fazendo coisas, promovendo ideias que são contra o texto bíblico, como você explica isso? A Bíblia não está em primeiro lugar nessa igreja, ela pode estar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Fala, pastora Márcia. Então, a Igreja Católica ela não tem só a Bíblia, ela tem um outro livro que chama o livro do Catecismo. Sim? Sim. Esse livro é a Bíblia acompanhando o outro. Perguntas e respostas, né? Esse outro é o Papa, aquele versículo que fala que tudo que ligar na terra será ligado ao céu, o Papa Exatamente, meu Márcio, bem lembrado. ligar e desligar. Exatamente. Muito bem observado. Exatamente. Só ele, o problema é que é só ele, né? Então, é justamente o que o pastor João falou aqui. Existe uma questão de perspectiva do que é autoridade e de como você interpreta as escrituras. Por exemplo, a Lana Holder pode pegar o texto do Antigo Testamento e falar assim, só que isso aí servia lá para Israel do mundo antigo. E numa frase, ela te convence de que então, não é mais aplicado. Ou, não, no texto grego fala não sei o que é relacionado não sei o que era um culto, nada a ver. Aí, esse é o grande problema. Vamos lá, só para a gente tentar encerrar, porque já deu, né? Rapidinho. O mesmo movimento excelente de Lutero de dar a Bíblia para as pessoas causou problemas. Sim. Então, assim, quando eu dou a Bíblia na mão de pessoas que são iletradas, eu tenho problemas. Porque eu preciso ensinar elas a estudarem a Bíblia, a interpretar a Bíblia. É excelente o que Martinho Lutero fez. Ao mesmo tempo, quando ele divide a igreja, começa a surgir iluministas, humanistas, que vêm do quê? A igreja está dividida, eu não sei o que eu vou fazer. E, ao mesmo tempo, dá para os leigos a oportunidade de ler as Escrituras. Isso é ótimo.
Só que os leigos começam a tirar suas próprias conclusões dos textos, e agora eles fazem assim, ó, já que a igreja não é nada, então eu não preciso da igreja. Não, peraí. Não é isso. A igreja é importante, os padres são importantes, os pastores são importantes. Não é que eu estou anulando a autoridade deles, eu estou colocando eles debaixo da autoridade das Escrituras. Exato. Ou seja, não é porque eu estou te dando a Bíblia que você vai ler e entender de qualquer jeito. Você precisa de mim para te ensinar. Então, esses alguns problemas que acabaram também acarretando a reforma protestante. Amém, irmãos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos descer ali para nós. Se não, nós vamos encerrar. Por Jonathan, né? E isso legitima o homossexualismo. Amém, irmão? Vamos orar. Na semana que vem tem mais. Traga suas perguntas para a semana que vem. Não sei se a gente vai responder, mas traga aí. Amém? Você pode orar para nós encerrarmos junto?